Alô, galerinha do 8º ano B da Escola Estadual, professor Felipe Bittencourt, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? A gente já estudou potência, propriedade de potência. Então, a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, a gente vai estudar hoje, bem rapidinho, o capítulo 3 e o 4, né? Fala sobre quadrado perfeito e raiz exata de número positivo, ok? Então, quem tiver com o livro, certo? O livro didático, certo? E se não tiver, né, a gente vai dar um jeitinho de mandar o arquivo para vocês acompanhar o material em casa, certo? Eu vou dar só uma explicação. Então, tá nas páginas 48 a página 51, tá certo? Então, pra gente chegar no quadrado perfeito, nós vamos lembrar um pouquinho, certo? Da figura geométrica que é o quadrado, né? Então, a característica do quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais, né? Se esse lado aqui vale 6, né? Se esse lado aqui vale 6, esse aqui vale 6, esse 6 e esse 6. Então, quando a gente olha para a figura do quadrado, né? Os lados, eles são iguais. Os lados, eles são iguais. E quando a gente estuda geometria, nós estudamos ao mesmo tempo área e perímetro, certo? O que é o perímetro? O perímetro, como eu digo muito a vocês, é o que tem ao redor, é a cerca do sítio, é a murada da escola, é o que fica ao redor, certo? Então, quando eu falo do perímetro de uma figura, eu vou somar os lados. Como é quadrado, eu vou somar os 4 lados. Eu chamo de L1, L2, L3 e L4. Então, ó, o meu perímetro vai ser 6, mais 6, mais 6, mais 6. O meu perímetro vai ser de 24, ok? Mas quando eu estudo o quadrado, eu também, além do perímetro, eu também estudo a área. A área, eu digo muito que a área é o que tem dentro do quadrado, certo? O perímetro é ao redor e a área é o que tem dentro, tá certo? Então, quando eu trabalho a área, se os lados são iguais, né? A gente sempre vai ter, por exemplo, a base vezes a altura, que é a mesma fórmula do retângulo. Só que a base e a altura do quadrado, eles são iguais. Então, eu posso dizer que vai ser L vezes L. O lado vezes o lado. Então, a área é, no caso, 6 vezes 6. A área vai ser 36. Então, a área eu multiplico, não é isso? E o perímetro eu somo os 4 lados, ok? Mas se em um quadrado eu tiver só a parte de dentro, que é a área. Por exemplo, se eu tiver o número 4, a área é 4. Quanto é que vale cada lado? Então, por isso, né, um dos princípios de estudar o quadrado perfeito. Porque o quadrado perfeito é uma figura que tem os 4 lados iguais, certo? Então, qual é o número
que eu multiplique 2 vezes para dar 4. Então, vamos fazer aqui uma colinha. Se eu tiver 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, dá 4. A garrafa já achei. Qual é o número que eu multiplico 2 vezes para dar 4? 2. Então, o lado, ele vale 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, ele dá 4. Então, quando a gente estuda quadrado perfeito, né, é uma base, uma referência para raiz quadrada. Que raiz quadrada a gente já vem estudando desde o sexto, a gente estuda no sétimo, todos os anos a gente vai estudando e vai só ficando um pouco mais difícil, né? Vai aumentando o grau de dificuldade. Mas vamos lá. Então, quando eu estudo quadrado, eu estudo a área e estudo o perímetro. Então, quando eu tenho um número que se multiplica 2 vezes, eu tenho um quadrado, certo? Por quê? Quadrado perfeito. Por quê? Porque é o mesmo número que se repete 2 vezes, né? Então, eu posso ter, vou só repetir aqui maior. 1 vezes 1 que dá 1, 2 vezes 2 que dá 4, 3 vezes 3 que dá 9, 4 vezes 4, 16 e assim sucessivamente, não é isso? Eu, particularmente, eu decorei já um monte de número, certo? Mas dá pra fazer continha, né? São formas de fazer continhas. Então, quando a gente estuda a multiplicação de um mesmo número 2 vezes, eu já tenho uma base para a raiz quadrada. Ó. Qual é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. Qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Vamos engrossar o caldo. A raiz de 49. Qual é o número que eu multiplico ele 2 vezes para dar 49? 7. Porque se a gente olhar, 7 vezes 7 vai dar 49. Então, quando a gente trabalha quadrado perfeito, é o quê? São números, né? Vou para o quadrado. Se eu colocar aqui o lado do quadrado 9 e o outro quadrado 9, né? Ó, todos os lados eles são iguais. O perímetro é o que tem ao redor, certo? A área é o que tem dentro. Então, para ser um quadrado perfeito, né? A gente tem o perímetro, nesse caso aqui 9, 4 vezes 36. E a área é justamente o que vai ser o quadrado. 9 vezes 9, que vai dar 81. Então, quando eu tenho apenas o quadrado com área, por exemplo, 100, aí eu digo qual é o número que eu multiplico ele 2 vezes, que ele dá 100. Então, 10. Então, o lado do quadrado, ele é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, isso aí, pessoal, é a base do capítulo 3 dos quadrados perfeitos. Quando a gente parte para raiz quadrada, a gente vai voltar no tempo e vamos lá para o 6º ano. Eu digo todo ano, se não aprender, o resto da vida sofrendo. Lá no 6º ano, nós estudamos números primos. Os números primos, eles só têm dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Então, os números primos, em sequência, eu tenho 2, 3, 5, 7... 11, 13, e essa sequência ela é
infinita, certo? Então, os números primos, eles são base para a fatoração. Quando a gente, só para vocês lembrarem, fatoração, a gente vai lembrar de MMC, né, que também é base, certo? Então, quando a gente vai estudar raiz quadrada no capítulo 4, né, raiz exata, que pode ser quadrada, pode ser cúbica, certo? Então, a gente vai precisar, né, no 8º ano, da danadinha da fatoração. Quem lembra de fatoração? E vou dar uma revisada, certo? Vou pegar o número 6. Então, quando eu falo em fatoração, eu vou decompor. Decompor é dividir e ao mesmo tempo multiplicar. Vou pegar o número 6 e vou dividir pela minha sequência de número primo. Então, começa por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Mas 3 é dividido por 2? Não. 3 é primo, só é dividido por 3 e por 1. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu encontro 1, eu paro. Então, a resposta da minha fatoração é esses numerozinhos que estão aqui ao lado. Então, eu vou pegar o número 6, que é o número composto, e vou transformar ele na multiplicação de números primos. Eu estou fatorando. Então, 6 é o número composto e 2 vezes 3 é 6. Mas eu estou transformando em multiplicação de número primo. Outro exemplo, número 10. Vou fatorar. Certo? Fatorar é dividir. Dividir pela sequência de número primo. 10 dividir, 10 é par, então é dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 é dividido por 2? Não. 5 é dividido por 3? Não. 5 só vai ser dividido por 5, que vai dar 1. Quando eu encontro o número 1, eu paro. E a resposta da minha fatoração são os números que tem ao redor. Então, 10 vai ser igual a 2 vezes 5. Ah, vou pensar num número maior. Por exemplo, o número 40. Eu começo a fatorar, né, a dividir por 2. Então, 40 dividido por 2 dá 20. 20 é par. Então, 20 também é dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 é um número par. Também vai ser dividido por 2. Né? 10 dividido por 2 vai dar 5. E 5, como a gente viu no exemplo anterior, só é dividido por 5, que dá 1. Então, quando eu encontro 1, eu paro e a resposta está aqui. Então, o número 40, né, que é composto, eu decomponho ele, né, através da fatoração, e eu vou ficar com 2, 3 vezes 5. Né? Se quiser escrever ainda mais resumidamente, eu posso escrever em forma de potência. 2 elevado à terceira vezes 5. A fatoração, nesse caso, ela é uma base para o capítulo 4 de raiz quadrada. Nós vamos aprender a encontrar raiz fatorando. Então, a gente precisa desse assunto lá do 6º ano para resolver raiz quadrada. Eu deixo usar a calculadora, mas para encontrar raiz não, para dividir a fatoração, tá certo? Porque senão não vai ter graça, ok? Então, no capítulo 4, ele vai dizer assim: qual é a raiz, por exemplo, de 400? Eita, é um número grande, não sei.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Fatorar, tá certo? Então, eu vou fatorar 400. Então, fatorar pelos números primos. Então, 400 é par, começa por 2. 400 dividido por 2 dá 200. 200 é par, continuo por 2. 200 dividido por 2 dá 100. 100 é o número par, continua por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 é o número par, continua dividindo por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. O número termina em 5, já está me dando uma pista. Já é dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 só é por 5 que dá 1. Então, terminei minha fatoração. O que é que eu tenho que observar? Nesse exemplo, é raiz quadrada, tá certo? Então, aqui invisível, que só quem vê os inteligentes, aqui tem o número 2. Então, eu vou ter que fazer um agrupamento de 2 em 2, ó. O 2 eu junto aqui, tem 2. O 2 eu junto aqui, tem 2. E o 5 eu junto aqui, tem 2. Aí eu vou juntar, vou compensar. Então, eu vou ter 2, 2 e 5. Aí eu vou multiplicar agora, tá certo? 2 vezes 2 dá 4. Vou continuar a multiplicação. 4 vezes 5 vai dar 20. Como não tem nenhum número para multiplicar, a resposta da minha raiz quadrada é 20. Tá certo? Então, aí é um exemplo. E assim a gente pode fazer com raiz quadrada, com raiz cúbica, certo? Por exemplo, deixa eu pegar aqui outro exemplo que eu coloquei aqui. A raiz cúbica de 27, deixa eu apagar. A raiz cúbica de 27. Presta atenção que agora eu já tenho 3, certo? Então, vou pegar o 27 e vou fatorar. 27 não é par, então não é dividido por 2. 27, pode usar a calculadora. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 é dividido por 3, que vai dar 3. E 3 é dividido por 3, que dá 1. Nesse caso, eu tenho, não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Então, em vez de eu fazer o agrupamento de 2 em 2, eu vou ter que fazer o agrupamento de 3 em 3. Então, eu vou juntar aqueles 3, ó. Então, vou juntar. Então, vai sobrar só um número. Vai sobrar só o número 3. Então, a raiz cúbica de 27, a resposta é 3. E assim eu posso fazer com qualquer número. Eu tenho que fazer a fatoração. Outro exemplo que eu vou dar a vocês vai ser também de raiz cúbica. Por exemplo, a raiz cúbica de 216. Quanto é? Então, decorado eu não sei. Um número que multiplique 3 vezes, que dê 216. Não sei, vou ter que fatorar. Então, eu vou pegar aqui 216. Pode pegar a calculadora, tá certo? Para acompanhar. Como 216 é par, eu vou dividir por 2. 216 dividido por 2 dá 108. 108 é par, eu vou dividir novamente por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54. 54 é par. Vou novamente dividir por 2, que vai dar 27. 27 não é par.
Mas o próximo número primo é 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 é dividido por 3, que vai dar 3. E 3 é dividido por 3, que vai dar 1. Então, ó, quando eu encontro 1, eu já terminei minha fatoração, a resposta está aqui, né? A resposta está aqui do lado. Mas aqui é uma raiz cúbica. Eu vou juntar de 3 em 3. Então, qual é o número que está se repetindo? Ó, 2 está se repetindo 3 vezes. E o número 3 também está se repetindo 3 vezes. Então, eu junto. Então, vai ficar o número 2, que está se repetindo, e o 3. O que é que eu vou fazer? Multiplicar. 2 vezes 3, a resposta é 6. Então, a raiz cúbica de 216 vai ser 6. Tá certo? Mas, o último exemplo de hoje, né, pra gente encerrar, eu vou colocar um númerozinho decimal pra gente desenrolar. Tá certo? Então, eu vou ter, por exemplo, a raiz de 1,44. Eita, número decimal, número com vírgula, o bicho vai pegar? Não, vai não. Bem facinho, tá certo? Vamos prestar atenção. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse número decimal, tá certo? Então, eu vou repetir o radical e vou colocar o número sem vírgula. Então, o número sem vírgula é 144. Então, vou colocar a divisão da fração e vou colocar o número 1. Que o 1 sempre aparece, ele é invisível, só quem vê os inteligentes, né? Então, aqui, ó, depois do zero, eu tenho quantas casas? Uma casa, outra casa. Então, eu tenho 2 casas. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Mas, para mim encontrar essa raiz, eu vou ter que fazer o quê? Então, nós estamos estudando encontrando raiz pelo método da fatoração. Então, eu vou ter que fatorar 144 e eu vou ter que fatorar 100. Então, vamos colocar mãos à obra, né? Então, vamos lá. 144. Vou fatorar por 2. 144 dividido por 2. Chega, minha gente, deixa eu fazer que eu não sei de cabeça, não. 70. 7 vezes 2, 14. 72. 72 é dividido por 2, que vai dar 36. 36 é dividido por 2, que vai dar 18. 18 é dividido por 2, que vai dar 9. 9. Essa conta tá certa? Para ilustrar, uma calculadora. 72 dividido por 2, 36. 8 e 8, 16, tá certo? 3, que dá 3 por 3. Que dá 1. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Acontece, é ao vivo. Então, o número que está se repetindo, né? Aqui eu tenho o número 2, que é invisível, certo? Então, eu vou juntar de 2 em 2. Vou juntar aqui 2, vou juntar aqui 2 e vou juntar aqui o número 3. Então, vai ficar 2, 2 e 3. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 3, que vai dar 12. Tem nadinha. Então, quando eu tiro a raiz quadrada de 144, né? Como se eu tivesse duas raízes. A de 144 e a raiz de 100. A raiz de 144 eu acabei de encontrar pela fatoração, que deu 12.
falta eu encontrar a fatoração de 100. Então, eu vou fatorar 100. 100 é por 2, que dá 50. É par, então, por 2, que dá 25. 25 é por 5, que dá 5. E é por 5, que dá 1. Então, quando eu chego no eu paro e vou agrupar de 2. Então, 2 se repete e o 5 se repete. Então, vou juntar o 2 e o 5 e vou multiplicar. 2 vezes 5, a resposta é 10. Então, 12 décimos. Vou pegar isso aqui só pra gente relembrar, que vocês sabem que eu gosto de complicar. Então, 12 décimos. Eu posso fazer o quê? Várias coisas. Posso simplificar, né? Dividir o numerador e o denominador por 2, que vai dar 6 quintos. Ou ainda, eu posso escrever esse número na forma decimal, certo? Então, 12 décimos, eu vou colocar o 12. A vírgula, nesse caso aí, ela é invisível. Ela está aqui depois do 2. E como a gente já estudou, vai só relembrar, ela vai voltar. Quando é dividindo, ela volta, né, para o lado esquerdo. Então, como só tem um 0, ela vai voltar uma casa. Então, ela vai voltar para cá, ela vai voltar uma casa. Então, ela vai ficar aqui. Então, o número decimal será 1,2. Tá certo? Então, bons estudos, né? Faça a atividade, certo? E com essa explicação, dá para vocês entenderem. Tchau, tchau. E até a semana que vem, dia 15, tá bom? Fiquem com Deus.